O barulho ecoava pelo corredor impecável do prédio de luxo. A porta do depósito foi aberta com brutalidade e a voz do zelador encheu o espaço. "Fora daqui! Você acha que isso aqui é alojamento? Esse não é seu lugar!" Lívia caiu de joelhos, os braços protegendo a cabeça enquanto suas poucas coisas eram atiradas para fora. Uma escova de dentes, um casaco surrado, a marmita do dia anterior, tudo espalhado pelo chão frio de mármore. Os moradores elegantes passavam desviando o olhar, como se aquela cena não existisse, mas Leonardo viu. Ele tinha acabado de sair do elevador quando seu olhar cruzou com o dela. Lívia estava ajoelhada no chão, respirando rápido, o rosto vermelho, de humilhação e raiva misturadas. O uniforme de faxina estava sujo, o cabelo preso de qualquer jeito e os pés descalços, como se ela tivesse saído correndo para tentar salvar suas coisas. A tensão ficou presa no ar. Leonardo deveria simplesmente seguir seu caminho, como sempre fez quando via cenas desagradáveis. Mas algo naquela mulher o fez parar. A forma como ela levantou o rosto, sem chorar, sem implorar, apenas encarando o próprio destino com uma dignidade feroz. Quem era aquela mulher? Por que ela estava dormindo escondida no prédio dele? E por que, em meio a tanto luxo e indiferença, aquela faxineira anônima foi a primeira pessoa que conseguiu mexer com Leonardo de um jeito que nem ele entendia? Comente. Você já viu alguém ser humilhado em público e ninguém fez nada? Curta, se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Inscreva-se para não perder cada reviravolta dessa história de tirar o fôlego. O som metálico da chave girando na porta do depósito ecoou pelo corredor de mármore brilhante. A luz fria da madrugada tornava tudo ainda mais vazio e impessoal, mas o eco das palavras duras do zelador cortava o silêncio como uma faca afiada. "Levanta daí! Você acha que isso aqui é albergue? Esse espaço é da manutenção, não para você ficar se jogando como mendiga." A voz ríspida fez Lívia acordar sobressaltada, o corpo tenso de cansaço e frio, os olhos arregalados pela surpresa de ser arrancada do sono daquela forma. Ela tentou se levantar depressa, mas o corpo dolorido não ajudava. Os músculos travaram depois de tantas horas trabalhando sem parar. Quando conseguiu apoiar as mãos no chão para erguer o corpo, o zelador já puxava a pequena mochila dela com força, jogando os poucos pertences no corredor polido. Um potinho plástico com restos de arroz e frango virou sobre o chão branco, sujando tudo. Lívia tentou segurar, mas a marmita deslizou por entre seus dedos. "Olha a sujeira que você faz, por isso que ninguém te quer aqui." Ele cuspiu as palavras com desprezo. Descalça, com os pés inchados e marcados por bolhas, Lívia tropeçou para fora da sala estreita, onde se escondia nas últimas semanas. Não era uma cama, não era um quarto, era só um cantinho entre vassouras e baldes, onde ela podia esticar o corpo por algumas horas antes do próximo turno. Naquele prédio luxuoso, ninguém sabia que ela dormia ali. Para todos, ela desaparecia ao fim do expediente como se sua vida não existisse fora do uniforme. Mas naquela noite a verdade veio à tona. E de todos os moradores ricos e importantes que poderiam presenciar aquela humilhação, o pior deles estava ali. Leonardo Alencar, dono daquele edifício, daquele corredor, daquele chão onde ela estava. Ajoelhada, surgiu no fim do corredor. Ele saía da cobertura onde morava e descia para pegar algo que esqueceu no carro. A gravata meio frouxa e o paletó pendurado sobre o ombro mostravam que a noite tinha sido longa. Provavelmente um jantar de negócios ou uma reunião que passou da hora. Mas nada no mundo preparou Leonardo para o que ele viu ao dobrar a esquina. Uma mulher ajoelhada, cercada por suas próprias coisas, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. O uniforme de faxina mal ajustado, o cabelo preso às pressas, mechas caindo sobre a testa suada.
a respiração acelerada, como se o coração dela fosse explodir. Mas o que realmente o paralisou foram os olhos. Lívia não chorava, não implorava, não pedia nada. Só encarava o zelador com uma fúria silenciosa, o queixo erguido, como se desafiasse o mundo inteiro a humilhá-la mais uma vez. A dignidade dela mesmo no chão era tão forte que Leonardo não conseguiu desviar o olhar. Que diabo está acontecendo aqui? A voz dele soou alta e firme, ecoando pelo corredor. O zelador se virou de súbito, pálido ao reconhecer o patrão. Seu... Leonardo, é essa faxineira aí. Ela estava dormindo no depósito de material de limpeza, como se isso aqui fosse favela. Não dá para aceitar uma coisa dessas, né? Imagina se os moradores descobrem. Leonardo deu um passo à frente, observando cada detalhe. A mochila rasgada, a marmita virada, a escova de dentes suja de poeira. Aquela não era uma invasora qualquer. Era uma funcionária do prédio. Uma mulher que passava o dia inteiro limpando aquele chão, lavando aquelas vidraças, esfregando o banheiro de gente que nem sabia o nome dela. E agora, jogada como lixo no mesmo lugar que ela mantinha impecável todos os dias. Algo queimou. No peito dele, uma mistura de raiva e desconforto que Leonardo não sabia explicar. Vai embora, Leonardo disse ao zelador, sua voz baixa, mas afiada como uma ordem. Mas, senhor, essa moça... O olhar de Leonardo cortou qualquer tentativa de argumento. Eu disse, vai embora. O homem obedeceu, resmungando baixo enquanto desaparecia pelo corredor. Lívia ficou ali, ajoelhada, sem entender o que estava acontecendo. Ela esperava que Leonardo fosse terminar o serviço, demiti-la, expulsá-la, humilhá-la ainda mais. Mas ele só ficou parado, encarando-a, como se tentasse decifrar um enigma. Por que você está dormindo aqui? Leonardo perguntou, cruzando os braços. A pergunta soou mais curiosa do que acusadora, o que deixou Lívia ainda mais desconcertada. Porque eu não tenho onde dormir, ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Não havia vergonha nas palavras. Dela, só cansaço. Esse é o único lugar onde ninguém me vê ou me via. Leonardo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Ele tinha uma vida inteira treinado para lidar com números, contratos, negociações de milhões. Mas aquela situação, uma mulher invisível que, de repente, se tornou impossível de ignorar, não fazia parte de nenhum manual. Você mora aqui? Ele insistiu. Eu sobrevivo aqui, Lívia corrigiu. Morar é outra coisa. Houve um longo silêncio. Leonardo sabia que deveria ir embora, seguir sua vida, esquecer aquela cena como se nunca tivesse acontecido. Mas ele não conseguia se mover. Cada detalhe dela, a forma como ela puxava a barra do uniforme para cobrir os joelhos, a forma como o queixo tremia só um pouquinho quando ela falava, a forma como os olhos dela brilhavam mesmo naquela situação, tudo isso grudou em Leonardo como se ela fosse um ímã. Vem comigo, ele disse de repente. Lívia franziu a testa. Para onde? Você não vai dormir no corredor, ele disse. Pelo menos não hoje. Lívia hesitou. Não confiava em homem rico nenhum, e muito menos em patrões. Mas a exaustão venceu. Ela se levantou, devagar, os pés descalços, tocando o mármore gelado, e seguiu Leonardo até o elevador privativo. Ele apertou o botão da cobertura, o silêncio entre eles era quase insuportável. Quando as portas se abriram, Lívia viu uma sala enorme, com móveis modernos e luzes suaves. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o chão impecavelmente limpo. Ela reconheceu aquele brilho. Foi ela quem encerou cada pedaço daquele chão, ajoelhada por horas. Era surreal estar ali como convidada, ou quase isso. Leonardo indicou o sofá. Você pode dormir aqui. Amanhã a gente resolve. Lívia não disse nada, apenas sentou-se, sentindo o tecido macio sob a pele cansada. Pela primeira vez em meses, alguém olhou para ela, não como uma sombra, mas como uma pessoa.
Leonardo pegou um cobertor, jogou sobre ela sem jeito e foi para o quarto. Mas antes de fechar a porta, ficou alguns segundos parado, olhando de novo para aquela mulher que entrou na vida dele de uma forma que ninguém poderia prever. E naquela madrugada, sem entender o motivo, Leonardo perdeu o sono, porque sabia que depois daquela noite sua vida nunca mais seria a mesma. O sol da manhã entrou pela janela da cobertura, atravessando o vidro imaculado e desenhando faixas douradas no chão brilhante. Leonardo estava sentado à mesa de café, mas não tocou em nada. O celular repousava ao lado do prato e a tela mostrava uma pesquisa discreta. Lívia Albuquerque, ficha de funcionário. Ele passou a noite em claro, lutando contra a própria curiosidade. Mas, no fim, a vontade de entender quem era aquela mulher venceu. Na tela, um resumo frio. 35 anos. Auxiliar de limpeza contratada há pouco mais de 6 meses. Escolaridade incompleta. Nenhum registro formal nos últimos 3 anos. Uma ficha comum, igual a centenas de outras que passavam despercebidas nos sistemas de suas empresas. Mas para Leonardo, aquela ficha era uma provocação. Como alguém tão invisível conseguiu bagunçar tanto a cabeça dele? Do quarto de hóspedes, Lívia acordava devagar, o corpo dolorido, cada músculo gritando após semanas dormindo no chão duro do depósito. O cheiro de café flutuava pelo ar, mas ela não ousou seguir o aroma. O sofá onde dormiu ainda estava quente, e ela ficou ali sentada, abraçando os joelhos, tentando entender como foi parar naquele lugar. Patrões não se importavam. Homens como Leonardo passavam por cima de gente como ela sem nem olhar. Então, por que ele a trouxe para cima? Por que ofereceu aquele sofá e um cobertor limpo? Lívia viu suas coisas empilhadas em um canto, a mochila rasgada, o uniforme manchado de sabão seco. Aquela era a vida dela reduzida a poucos objetos. Uma marmita de plástico, uma camiseta velha, um par de tênis furado e um celular com a tela trincada. Tudo o que restou de uma vida que já foi completamente diferente. Antes da falência, antes da traição, antes de perder absolutamente tudo. Leonardo entrou na sala e encontrou Lívia naquele estado. Pequena, encolhida, como se tentasse ocupar o menor espaço possível dentro daquele apartamento imenso. "Você dormiu bem?" A pergunta soou. Deslocada, quase ridícula. Lívia olhou para ele, surpresa por aquele tom educado vindo do homem que, até ontem, era apenas uma sombra distante no alto da hierarquia. "Sim", ela respondeu seca. Não tinha intenção de puxar conversa. Quanto menos contato, melhor. Ela sabia como essas histórias acabavam. Homens ricos não ajudavam mulheres pobres por bondade. Sempre havia uma segunda intenção. E ela não estava disposta a pagar o preço. Leonardo sentou-se à frente dela, segurando uma xícara de café que ele nem percebeu esfriar. "Por que você dormia naquele depósito?" A pergunta era direta e o olhar dele exigia uma resposta. Lívia suspirou, abraçando os joelhos com mais força. "Porque eu não tinha outro lugar." "Você não tem família?" Ele continuou. Lívia deu uma risada amarga. "Tinha. Um ex-marido que me trocou por uma secretária e me deixou com uma dívida impagável. Um irmão que me chamou de vergonha da família. E um pai que morreu de desgosto quando perdeu a casa por minha causa. É isso. Eu sou um currículo de fracassos." Leonardo ficou em silêncio por um instante. A forma crua e direta como ela falou o desarmou. Não havia vitimismo, só uma honestidade brutal de quem já não tinha mais nada a esconder. Ele se levantou, caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia lá fora. Aquela mesma cidade que sempre foi seu território de conquistas e poder. Mas do lado de cá do vidro, sentado frente a frente com uma mulher como Lívia, ele se sentiu pequeno, porque, pela primeira vez, ele viu a cidade do ponto de vista de quem não tem nada. "Por que continuou trabalhando aqui?" Ele perguntou, ainda de costas. "Se você odeia esse lugar, por que não foi embora?" Lívia cruzou os braços, o olhar fixo no chão.
Porque ninguém contrata uma mulher de 35 anos, sem estudo completo e com dívidas até o pescoço. Esse prédio foi a única porta que se abriu para mim, mesmo que fosse para me tratar como um fantasma. Leonardo virou-se estudando cada palavra. Ele poderia se defender, dizer que não sabia, que não era responsável direto pelas condições de trabalho dela. Mas seria mentira. Ele sabia. Só escolheu nunca se importar, até agora. O que você fazia antes? A curiosidade dele começava a beirar obsessão. Antes de limpar chão, Lívia provocou, um sorriso torto e amargo nos lábios. Eu tinha uma floricultura, pequena, charmosa. Eu amava aquele lugar. Até que veio o despejo, a execução da dívida, e tudo virou pó. Leonardo respirou fundo. Ele reconhecia aquela história. Já viu dezenas de pequenas empresas afundarem sob suas decisões empresariais. Quantas vezes ele aprovou aumentos de aluguel sem nem olhar quem era, o locatário? Quantas vezes o lucro falou mais alto que as vidas por trás das vitrines? Você tem algum lugar para ir hoje? Ele perguntou, a voz mais suave do que gostaria. Lívia balançou a cabeça. Não, então fica aqui, pelo menos até resolvermos isso. Ela o encarou desconfiada. Resolvermos? Não existe. Nós. Eu sou só uma faxineira. Leonardo se aproximou, abaixando-se diante dela, olhando diretamente em seus olhos. Você é muito mais do que isso. A frase ficou suspensa no ar, pesada de significados que nenhum dos dois ousou explicar. Lívia desviou o olhar, desconcertada. Leonardo sentiu o peito apertar. Por que essa mulher, uma completa estranha, estava mexendo com ele daquela forma? Durante o dia, Leonardo não conseguiu se concentrar em nada. Cancelou reuniões, evitou ligações e, no fim da tarde, pediu ao departamento pessoal uma cópia completa do histórico de Lívia. Queria saber cada detalhe, cada queda, cada luta que ela travou sozinha. E a cada linha que lia, a culpa crescia. Porque em algum momento ele percebeu que a empresa dele esteve ligada, direta ou indiretamente, a cada perda da vida dela. Enquanto isso, Lívia vagava pela cobertura, sentindo-se uma intrusa em um mundo que não era seu. Tocava nos móveis de vidro com cuidado, como se tudo fosse quebrar só de sentir suas mãos ásperas. E mesmo sem querer, reparava nos detalhes sobre Leonardo espalhados pelo apartamento. A foto antiga com o pai falecido, o charuto intocado, sobre a mesa de centro, os livros de negócios empilhados em ordem meticulosa. Quando a noite caiu, eles jantaram juntos, em silêncio. Era estranho, desconfortável, mas ao mesmo tempo havia uma conexão invisível, como se ambos soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. Lívia foi dormir no sofá novamente, mas dessa vez Leonardo ficou parado no corredor, observando-a antes de apagar as luzes. E pela primeira vez ele se perguntou como seria dormir ao lado dela. Enquanto o prédio adormecia, duas almas opostas dividiam o mesmo teto, ligados por uma linha invisível de culpa, desejo e uma promessa, silenciosa de que aquela história estava longe de acabar. O prédio inteiro mergulhou na escuridão repentina, um apagão completo, deixando os corredores, apartamentos e salas imersos em um silêncio estranho, apenas cortado pelo som distante de alarmes piscando e algum morador reclamando de longe. Lívia se encolheu no sofá da cobertura, o coração acelerando, aquela sensação de medo instintivo crescendo no peito. Desde criança, a escuridão a incomodava, não pela ausência de luz em si, mas pelo que ela evocava: abandono, impotência, lembranças de noites frias e solitárias, onde ninguém apareceu para acender a luz ou segurar sua mão. Leonardo, do outro lado da sala, pegou o celular, mas o sinal estava instável. Tentou acionar o gerador particular da cobertura, mas a falha parecia maior. Lívia observava tudo sem se mover, meio invisível no sofá,
enquanto ele andava de um lado para o outro, irritado por perder o controle de uma situação tão simples. Isso não acontece nesse prédio. Nunca. Ele resmungou. A falta de luz, somada ao silêncio, tornou o ambiente intimista de uma forma perigosa. A penumbra escondia o luxo e reduzia tudo à presença deles. Homem e mulher, sentindo o peso do ar que os cercava. Quando Leonardo percebeu que o sistema de segurança também falhou, decidiu checar pessoalmente. Vem comigo, disse, sem pensar. Lívia hesitou. Para onde? Ver o que aconteceu. Você conhece esse prédio melhor que eu. Ela não gostou da ideia, mas ficou de pé. Eles atravessaram o corredor lado a lado, os passos ecoando como em um filme antigo. Lívia segurava a borda da camiseta, um hábito de nervoso. Leonardo notou e achou o gesto inesperadamente encantador. Ele, que sempre preferiu mulheres impecáveis, maquiadas, milimetricamente calculadas, sentia-se estranhamente atraído por aquela mulher crua, sem filtro, cheia de pequenos vícios de sobrevivência. Ao chegarem na sala de manutenção, viram a caixa de fusíveis aberta, um técnico tentando resolver às cegas, iluminado apenas pela lanterna do celular. Vai demorar algumas horas, o homem disse. O gerador também falhou, coisa rara. Leonardo não respondeu, só assentiu e puxou Lívia de volta para a cobertura. Então ficamos presos, ela comentou, sem emoção. Parece que... Sim. A porta se fechou atrás deles, e a única luz era a da cidade, entrando pelas janelas enormes. As sombras transformavam o espaço, e tudo parecia menos imponente. O sofá onde Lívia dormiu estava desarrumado, o cobertor largado no braço. Já que não tem energia, quer comer alguma coisa? Leonardo perguntou, quebrando o silêncio. Ela deu de ombros. Se tiver, eu aceito. Na cozinha gourmet, ele abriu a geladeira e riu sozinho. Tenho caviar, champanhe e presunto vencendo. Lívia se encostou no balcão. Caviar não mata fome. Presunto e pão, então. Ele pegou o básico e improvisou 2 sanduíches simples. Ela olhou desconfiada. Você sabe cozinhar? Não, ele confessou, mas aprendi a fazer sanduíche na faculdade. O sorriso dele era torto, quase menino, e pela primeira vez, Lívia viu uma versão de Leonardo que ninguém jamais veria em eventos ou reuniões de negócios. Sentaram-se no sofá, lado a lado, os pés dela descalços dobrados sob o corpo e ele, ainda de camisa social, mas com as mangas arregaçadas. Comiam em silêncio, mastigando devagar, sem pressa. Era estranho e confortável ao mesmo tempo. Como se aquele momento, naquela escuridão forçada, fosse um limbo onde as diferenças sociais desapareciam. Você sempre foi esse homem de negócios? Lívia quebrou o silêncio. Leonardo limpou a boca com a mão pensativo. Não, eu queria ser músico. Sério? Ela arqueou a sobrancelha incrédula. Sim, meu pai me proibiu, dizia que música não paga contas. E o que você tocava? Piano. Tem um aqui? Tem. Ele apontou para o canto da sala, onde um piano de cauda brilhava sob a luz da janela. Então toca. Lívia desafiou. Tá sem luz. Sem desculpas. Leonardo se levantou, caminhou até o piano e abriu a tampa. Os dedos hesitaram no ar por um segundo, até começarem a deslizar pelas teclas. Uma melodia suave, melancólica, preencheu o espaço. Lívia não esperava aquilo. Ele não era só um milionário arrogante. Havia uma alma ali dentro, presa em camadas e camadas de controle. Quando a última nota soou, o silêncio voltou ainda mais intenso. Lívia sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. Leonardo olhou para ela e, naquele momento, ambos sabiam que algo tinha mudado. Sua vez, ele disse. Minha vez de quê? Me conta uma coisa sobre você que ninguém sabe. Ela suspirou. Eu dançava. Dançava o quê? Forró, baile de rua. Mostra.
Ela riu. Sem música? Ele pegou o celular, abriu uma playlist antiga e encontrou uma música brasileira qualquer. O som saía fraco, mas era suficiente. Lívia levantou-se, os pés descalços deslizando pelo chão, e começou a se mover. Simples, sem técnica, só deixando o corpo contar uma história que Leonardo não sabia, mas queria desesperadamente descobrir. Ele ficou observando, fascinado. Ela não era só uma faxineira, era uma mulher com passado, sonhos e uma luz que nem a miséria conseguiu apagar. Quando a música terminou, eles estavam próximos demais. Leonardo segurou a mão dela, sentindo a pele quente contra a sua. "Você é incrível", ele sussurrou. Lívia puxou a mão de volta. "Eu sou só uma faxineira." "Não é", ele retrucou. "Você é a mulher mais interessante que eu conheci em anos." O olhar dela endureceu. "Não joga charme pra cima de mim, Leonardo. Eu não sou uma das suas modelos ou socialites. Eu sei muito bem o meu lugar." Ele se aproximou mais um passo. "E qual é o seu lugar? Longe de homens como você." "Será?" "Com certeza." Ela tentou sair, mas Leonardo segurou seu braço. O toque queimou. Lívia engoliu seco. "Me deixa ir." "Eu não quero", ele confessou. "Por quê?" "Porque desde que te vi naquele corredor, não consegui pensar em mais nada." Os olhos dela brilharam de raiva e desejo misturados. "Isso é piedade, Leonardo, não é desejo." Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. "Você acha que eu tô com tesão por pena?" Ela não respondeu. "Então deixa eu te mostrar." Por um segundo tudo parou. Lívia sabia que deveria empurrá-lo, dizer algo cruel, cortar o momento antes que ele crescesse. Mas ela não conseguiu, porque o corpo dela estava tão faminto de toque quanto o dele. Eles estavam a milímetros de um beijo, mas Lívia desviou no último segundo. "Boa noite", ela murmurou, fugindo para o quarto de hóspedes. Leonardo ficou sozinho, o corpo pulsando de desejo contido. Mas sabia que aquele jogo estava longe de acabar. Aquela mulher não seria fácil. E era exatamente isso que fazia Leonardo desejar Lívia ainda mais. A manhã seguinte chegou com uma atmosfera densa dentro da cobertura. A energia elétrica havia voltado durante a madrugada, mas parecia que o apagão deixou algo mais forte no ar. Lívia acordou no quarto de hóspedes, os lençóis limpos e macios, contrastando com a dureza do chão onde ela costumava dormir no depósito. O cheiro suave de lavanda no travesseiro era um lembrete doloroso de que aquele lugar não era dela. Nunca seria. Ela se levantou devagar, cada músculo doendo da noite anterior, mas não pelo cansaço físico. Era outra dor, aquela que nascia quando você lembrava que desejou algo que não podia ter. Quando a própria pele ainda lembrava, o calor da mão dele segurando seu braço, o jeito como os olhos dele buscaram os seus, como se pedissem permissão para atravessar um limite perigoso. Na cozinha, Leonardo estava de costas para a porta, camisa branca semiaberta, café recém-passado, na bancada. Ele parecia mais relaxado do que nunca, mas só por fora. Por dentro, o peito dele era um campo de batalha. Desde que Lívia desapareceu no corredor na noite anterior, ele não conseguiu dormir. O cheiro dela ficou impregnado no sofá e a memória do quase beijo queimava cada vez que ele fechava os olhos. Quando ela entrou, descalça, vestindo o mesmo uniforme amarrotado, ele virou devagar. Os olhares se cruzaram e o ar pareceu ficar mais pesado. Nenhum dos dois falou. Leonardo puxou uma cadeira para ela. Ela sentou. Ele serviu café para os dois. O silêncio era ensurdecedor, mas carregado de coisas que nenhum deles conseguia colocar. Em palavras, eu devia ir embora. A voz de Lívia saiu baixa, quase rouca. "Você quer ir?" Leonardo perguntou. E ela odiou o jeito que o coração dela deu um salto com essa pergunta. Querer não tem nada a ver com isso.
Ela desviou os olhos, encarando a xícara nas mãos trêmulas. Eu te assustei. Leonardo perguntou sincero. Não. Então por que me evitou a noite toda? Lívia apertou os dedos ao redor da xícara. Porque homens como você me destroem, e eu não tenho mais nada para perder. A confissão caiu pesada entre eles. Leonardo deslizou a mão pela mesa e tocou a dela. O toque foi suave, quase cuidadoso. Eu não quero te destruir, Lívia. Ela riu sem humor. Foi exatamente isso que meu ex-marido disse antes de me trair, me endividar e me jogar na lama. Leonardo recolheu a mão, mas não desviou o olhar. Eu não sou ele. Não, você é pior, ela atacou. Ele pelo menos fingiu se importar antes de me jogar fora. Você nem olhou para mim antes de ontem. Eu era só uma sombra no seu prédio. E agora? Agora você está curioso. Só isso. Logo passa. Leonardo se levantou, andou até a janela. Você acha que é só isso? Eu sei que é. Então me explica por que eu passei a madrugada inteira sem conseguir tirar você da cabeça. Ela ficou de pé também, a raiva crescendo para encobrir o medo. Porque você é homem, e homens querem o que não podem ter. Eu sou o desafio. Da vez, ele virou, atravessou a sala e parou na frente dela. Você acha que eu não posso ter você? A respiração dela ficou presa. Não pode. Por quê? Porque eu não sou para você. E quem decide isso? A vida. Leonardo deu um passo ainda mais perto. Os pés descalços dela quase tocavam os dele. E se eu disser que não ligo para isso? Lívia abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque os olhos dele desceram para a boca dela, e o dela fez o mesmo. Foi quando o celular dela vibrou, um som baixo, mas que rasgou a tensão como uma faca. Ela pegou o aparelho, e do outro lado, uma mensagem do antigo advogado de seu ex-marido. Mais uma cobrança, mais uma ameaça de penhora, mais um lembrete de que sua vida não pertencia a ela. Lívia largou o celular na mesa com força, as mãos tremendo. Leonardo viu. Problemas? O de sempre. Ela tentou sair da cozinha, mas ele segurou seu pulso. Me conta. Não é da sua conta. Ele a puxou com força, não agressivo, mas intenso. Lívia bateu contra o peito dele, sentindo o cheiro limpo do sabonete e a leve aspereza da barba por fazer. Me conta, ele repetiu, a voz rouca de quem já não sabia mais segurar o que estava preso ali dentro. Eu tô cansada, Leonardo, cansada de ser chutada, humilhada, usada e esquecida. Eu não quero ser seu brinquedo de luxo. Ela tentou se soltar, mas ele não deixou. Você não é um brinquedo. Então, o que eu sou para você? Ele não respondeu, não com palavras, porque naquele segundo, a boca dele cobriu a dela, com uma fome que engoliu todas as dúvidas. O beijo não pediu permissão. Foi bruto, desesperado, uma colisão de bocas, línguas e gemidos abafados. Lívia tentou resistir, as mãos empurrando o peito dele, mas os dedos dela acabaram agarrando a camisa, puxando-o para mais perto. Leonardo a prensou contra a parede, o corpo dele cobrindo o dela, as mãos segurando sua cintura com força. O beijo desceu, para o pescoço, mordendo a pele sensível. Lívia arqueou o corpo, lutando contra a própria vontade de se render. Isso é errado, ela sussurrou. Então por que tá tão bom? Ele respondeu, a boca voltando para a dela. As mãos dele subiram pelo corpo dela, sentindo cada curva, cada músculo tenso de resistência e desejo. Lívia puxou o cabelo dele com força, como se descontasse anos de frustração naquele único momento. O gosto de café, saliva e raiva misturados era viciante, mas então ela o empurrou de repente, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Eu não posso. Isso não é certo. Não certo para quem? Ele perguntou, a respiração pesada, o corpo ainda pulsando por ela. Para mim, ela disse, a voz quebrada. Eu me prometi que nunca mais ia me deixar ser usada. Leonardo deu um passo para trás, as mãos nos cabelos. Você acha que eu quero te usar? Eu não sei o que você quer.
Nem eu, ele confessou, mas sei que quero você. Ela balançou a cabeça. Não funciona assim. Lívia correu para o quarto de hóspedes, trancando a porta, o corpo tremendo da cabeça aos pés. Do outro lado, Leonardo ficou parado, encostado na parede, o gosto dela ainda na boca, o corpo queimando de desejo e frustração. Naquela manhã, eles se beijaram como se o mundo fosse acabar. Mas quando a porta se fechou entre eles, ambos perceberam que o beijo não era o fim de nada. Era só o começo de uma guerra. Contra o passado, contra o medo e principalmente contra o que sentiam um pelo outro. Lívia passou o dia inteiro trancada no quarto de hóspedes, sentada no chão, com as costas apoiadas na cama. O corpo ainda lembrava do toque dele. As mãos firmes na sua cintura, a boca urgente tomando a sua, a forma como ele parecia saborear cada segundo daquele beijo, como se o mundo fosse acabar. Mas o que doía mais era a forma como ela se permitiu sentir. O coração dela, tão blindado, tão calejado por anos de desilusões, havia se aberto 1 milímetro, e isso a aterrorizava. Do outro lado da porta, Leonardo andava de um lado para o outro na sala. A cobertura enorme parecia pequena demais para conter a energia dele. Ele não era um homem acostumado a esperar. Sempre teve o controle de todas as situações, nas salas de reunião, nos negócios, até nos seus casos passageiros com mulheres de alta sociedade. Mas com Lívia, ele não tinha controle nenhum. Ela o desarmava, o confundia, o atraía e o afastava ao mesmo tempo. E isso o enlouquecia. Sem saber como agir, ele fez a única coisa que sabia fazer. Cuidou dela da forma mais prática possível. Mandou buscar roupas novas, já que ela só tinha o uniforme manchado. Pediu à cozinha do hotel vizinho uma refeição completa, com direito à sobremesa caseira, lembrando do jeito que ela falou sobre sua antiga floricultura. Simples, mas cheia de alma. E pela primeira vez em anos, Leonardo se pegou escolhendo ele mesmo uma peça de roupa para alguém. Uma blusa de algodão azul claro e uma calça confortável. Nada de marcas ou extravagâncias. Algo que combinava com a mulher que ela era, não com a mulher que ele gostaria de exibir. Quando a noite caiu, ele bateu na porta do quarto de hóspedes. Lívia. A voz dele era baixa, sem a firmeza de sempre. Ela abriu a porta apenas uma fresta, o rosto cansado, os olhos vermelhos de tanto pensar. Eu pedi jantar para nós dois. Eu não tô com fome, ela respondeu. Eu sei, ele insistiu, mas eu tô, e não quero comer sozinho. Lívia suspirou, mas abriu a porta. Estava com a camiseta larga que usava para dormir. Os cabelos presos em um coque desfeito, o rosto sem maquiagem. Leonardo achou aquela imagem devastadoramente linda. Não era a beleza artificial que ele via em suas festas e eventos. Era uma beleza crua, real, de uma mulher que carregava cicatrizes e histórias em cada traço. Eles sentaram-se à mesa, lado a lado. O silêncio era desconfortável no começo, mas Leonardo sabia que precisava atravessar aquela muralha de gelo aos poucos. Ele serviu o prato dela, colocando mais comida do que ela conseguiria comer. Eu não sou uma criança, ela provocou, e ele sorriu. Eu sei, mas você tá tão magra que parece que vai desaparecer. Lívia deu a primeira garfada e o sabor trouxe uma memória doce, algo que ela não sentia há anos. Comida, quente, servida com cuidado, sem pressa, sem restos de marmita, sem comer em pé no corredor. Era um gesto pequeno, mas para ela parecia uma declaração silenciosa de que ela existia. De que alguém, mesmo que fosse Leonardo, a enxergava. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou depois de alguns minutos. Fazendo o quê? Me tratando como se eu fosse importante. Leonardo largou os talheres, os olhos fixos nela. Porque você é. Não sou. Sou só uma faxineira. Você é a mulher que me fez perder o sono pela primeira vez em anos. Ele confessou sem rodeios. Lívia desviou o olhar desconfortável. Isso vai passar. Logo você cansa. Homens como você sempre cansam.
E mulheres como você sempre fogem, ele retrucou, porque já sabemos como isso acaba. E se eu quiser escrever um final diferente? A pergunta de Leonardo pairou no ar. Lívia não respondeu, porque a verdade era que ela queria o mesmo, mas não sabia se tinha coragem. Depois do jantar, Leonardo a surpreendeu mais uma vez. Eu tenho algo para você. Ele foi até o quarto dele e voltou com uma caixa. São só roupas. Achei que você merecia algo confortável. Lívia abriu a caixa com cuidado. As peças simples, de algodão macio, eram exatamente o que ela escolheria para si mesma, se pudesse. Nada de vestidos justos ou saltos altos, apenas conforto. Obrigada, ela disse, e foi sincera. Leonardo sabia que aquele agradecimento valia mais do que qualquer acordo milionário que já assinou. Era um pequeno tijolo na ponte de confiança que ele queria construir entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, o desejo entre eles ainda queimava, e a tensão crescia a cada segundo. Quando Lívia saiu do banheiro, vestindo uma das blusas novas e uma calça leve, Leonardo sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela não estava arrumada. Não havia maquiagem ou perfume, mas ela era exatamente a mulher que ele queria, com todas as imperfeições, com todas as cicatrizes. Sem pensar, ele se aproximou. Eu quero te beijar de novo, ele disse, direto. Lívia congelou. Isso não é uma boa ideia. Eu não perguntei se é uma boa ideia. Eu tô te dizendo o que eu quero. E eu tô te dizendo que eu tenho medo. A confissão escapou antes que ela pudesse segurar. Leonardo levantou a mão e tocou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. Eu também tenho. Do quê? De te machucar, de te perder, de não ser o homem que você merece. Ela riu nervosa. E quem disse que eu quero um homem perfeito? Foi ela quem deu o passo final. Se jogou nos braços dele, buscando a boca de Leonardo com urgência. O beijo foi diferente do anterior, menos raivoso, mais profundo. As mãos dele exploraram as costas dela sob o tecido fino da blusa nova. O corpo dela se encaixou no dele, como se pertencessem um ao outro desde sempre. Eles tropeçaram até o sofá, caindo juntos, as pernas entrelaçadas. Lívia sentiu o calor do corpo de Leonardo através da camisa aberta. O peito forte, a pele quente contra a dela. Mas quando as mãos dele começaram a subir pela coxa dela, Lívia parou. Eu não consigo, ela sussurrou. Leonardo afastou-se, respeitando imediatamente. Tá tudo bem. Eu quero, mas eu não sei como confiar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. A gente tem tempo. Eu espero. E pela primeira vez, Lívia acreditou, porque aquele homem poderoso, dono de prédios e fortunas, estava ali, vulnerável como ela. Ela encostou a cabeça no peito dele e ficou. Apenas ficou. Sem pressa, sem cobrança. Apenas sentindo o coração dele batendo sob sua orelha. E Leonardo soube naquele momento que estava perdido. Perdido por uma faxineira que o fazia sentir mais vivo do que qualquer fortuna jamais fez. Eles adormeceram assim, no sofá da cobertura, embalados por uma promessa muda de que talvez aquele fosse o começo de algo muito maior do que os dois poderiam controlar. O sol da manhã entrou devagar pela enorme janela de vidro da cobertura, banhando o sofá onde Leonardo e Lívia ainda dormiam. Ela estava aninhada no peito dele, os dedos dela entrelaçados de leve na camisa amassada, enquanto a respiração tranquila dele bagunçava alguns fios do cabelo dela. Era uma cena improvável. O milionário acostumado ao controle absoluto e a faxineira que dormia no chão sujo do depósito. Agora, eles compartilhavam o mesmo espaço, o mesmo silêncio, a mesma intimidade sem nome. Lívia foi a primeira a acordar. O corpo dela se mexeu devagar, como se tivesse medo de quebrar aquela bolha delicada que se formou entre os dois. Mas
Bastou se afastar alguns centímetros para sentir o braço de Leonardo apertar sua cintura, puxando-a de volta. Fica, ele murmurou, a voz rouca de sono. Eu tenho que trabalhar, ela respondeu, mesmo sabendo que não conseguiria simplesmente agir como se nada tivesse mudado. Você não tem que fazer nada hoje, Leonardo disse, abrindo os olhos devagar. Eu já avisei na administração que você está de folga. Lívia se levantou, ajeitando a blusa larga que escorregava pelo ombro. Não preciso da sua piedade. Não é piedade, Lívia, é cuidado. Ela parou, olhando para ele com aquele olhar afiado, sempre desconfiado. Homens ricos não cuidam de mulheres pobres, eles usam, depois jogam fora. Então me dá a chance de te provar que eu não sou como eles. Leonardo ficou de pé. Caminhou até ela e segurou sua mão. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Lívia não puxou a mão de volta. Pela primeira vez, ela permitiu que ele segurasse. Só por alguns segundos, mas permitiu. A manhã seguiu estranha, como se os dois estivessem pisando em um território novo e perigoso. Leonardo preparou o café da manhã, do jeito dele. Café forte, pão fresco e frutas cortadas com uma precisão quase cirúrgica. Lívia observava cada gesto, curiosa. Você é bom nisso. Eu aprendi, ele respondeu. Morava sozinho na faculdade. E depois? Depois contratei gente para fazer tudo para mim. Ela sorriu de canto. Milionário sendo gente como a gente. Quem diria? Você tá me humanizando demais, ele brincou. Eu ainda sou um filho da mãe na maioria dos dias. Eu sei. Mas para você, eu posso tentar ser um pouco melhor. Lívia desviou o olhar, mexendo no café, fingindo que aquilo não mexia com ela. Mas mexia. Muito. Porque ninguém, em anos, sequer tentou ser melhor por ela. Quando terminou de comer, ela foi até a lavanderia da cobertura, onde suas roupas velhas estavam lavadas e dobradas. Mais um cuidado silencioso de Leonardo. Ela tocou o tecido gasto do uniforme de faxina e sentiu um nó na garganta. Como uma vida podia mudar tanto em tão pouco tempo? Quando voltou à sala, encontrou Leonardo debruçado sobre o notebook, mas algo nele parecia disperso. Ele não estava trabalhando. Estava pesquisando algo. Quando Lívia se aproximou, viu a tela. Era a rua onde ficava sua antiga floricultura. O que você está fazendo? Ela perguntou desconfiada, tentando entender onde foi que sua vida começou a ruir. E o que você ganha com isso? Talvez te conhecer de verdade. Lívia cruzou os braços. Você não precisa saber quem eu fui. Eu sou só quem eu sou agora. Eu quero saber tudo, do começo. Ela respirou fundo. Eu abri aquela floricultura com o pouco que minha mãe deixou. Era pequena, mas era minha. Até que o aluguel subiu 3 vezes em 1 ano. Não consegui pagar. Fui despejada. Descobri que o prédio tinha sido comprado por uma holding. Minha holding, Leonardo completou, o estômago afundando. Lívia assentiu. Eu nem sabia quem era você naquela época. Só sabia que tinha alguém lá em cima, brincando de Deus com a vida dos outros. Me desculpa, foi sincero. Mas sinceridade não apaga dor. Eu já passei da fase de guardar rancor, ela disse. Hoje, eu só quero sobreviver. E se você pudesse viver? Não existe viver para quem tem a vida destruída. Leonardo fechou o notebook e levantou-se. Então vamos começar diferente. Como? Eu quero te levar para algum lugar. Para onde? Para fora desse prédio. Para a vida real. Ela riu. Isso é perigoso. Você tem medo de viver, Lívia? Tenho medo de viver com você. Mesmo dizendo não com os lábios, o corpo dela dizia sim a cada gesto. Minutos depois, eles estavam no elevador, lado a lado. Leonardo escolheu levá-la para um parque escondido no centro da cidade, onde ninguém esperava encontrar o todo-poderoso Leonardo Alencar. Ele segurou a mão dela enquanto caminhavam, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Lívia estava tensa, desconfortável.
Não era só pela diferença social gritante, era porque segurar a mão dele em público tornava aquilo real. Não era só desejo ou um lapso dentro da cobertura. Era algo que podia crescer demais. Eles sentaram-se em um banco simples, observando crianças brincando no parquinho. Eu queria ter um filho, Lívia confessou do nada. Queria dar para ele o que eu nunca tive. E por que não teve? Porque ninguém quis construir isso comigo. Leonardo apertou a mão dela. E se alguém quisesse agora? Ela riu nervosa. Leonardo, eu sou uma bagunça. Eu também. Você não sabe nem metade. Então me conta a outra metade. Eles ficaram ali, trocando confissões pequenas, fragmentos de vidas que nunca imaginaram dividir. Leonardo falou sobre sua mãe distante, sobre como foi criado para ser máquina e não homem. Lívia falou sobre seus primeiros amores, suas decepções, o dia em que vendeu suas últimas flores para pagar um aluguel atrasado. Quando voltaram para a cobertura, o clima entre eles havia mudado. Não era só desejo ou curiosidade, era cuidado, preocupação genuína. Leonardo percebeu que gostava de cuidar dela, e isso o assustava tanto quanto atraía. Mais tarde, Lívia tentou voltar ao seu antigo quarto improvisado no depósito, mas encontrou a porta trancada e limpa. Eu pedi para esvaziar, você não dorme mais lá, Leonardo explicou. E onde eu durmo agora? Aqui em cima. Isso não é certo. Nada entre nós é certo, mas é o que eu quero. Eu não sei se consigo. Eu sei que você consegue. Eu não sei se consigo confiar. Então me deixa te provar. Lívia suspirou, exausta de lutar contra o próprio coração. Tá bom, Leonardo. Eu fico. Ele sorriu. É tudo o que eu precisava ouvir hoje. Naquela noite, ela dormiu, na cama macia do quarto de hóspedes. Mas dormiu sabendo que a parede fina que a separava de Leonardo escondia algo que ela não queria mais negar. Ela estava caindo por ele. E cair por Leonardo Alencar era a coisa mais perigosa que Lívia já fez na vida. A noite descia devagar sobre a cidade, e pela primeira vez em anos, Leonardo não se importava com as reuniões perdidas ou os negócios adiados. Estava sentado na ponta da cama de Lívia, observando-a dormir, respirando fundo, como se tentasse absorver cada detalhe daquele momento. Ela se mexia de leve, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a blusa simples escorregando pelo ombro, revelando a curva delicada da pele bronzeada. Havia algo hipnótico em vê-la assim, vulnerável e, ao mesmo tempo, tão forte. Desde que ela aceitara ficar, Leonardo não saía de perto. Qualquer desculpa era válida para estar ao lado dela. Um jantar improvisado, uma caminhada curta até a varanda, uma troca de olhares enquanto ela lavava uma louça que ele jurou que não precisava lavar. Mas Lívia não sabia ser cuidada sem retribuir. E isso, talvez, fosse o que mais encantava Leonardo. Naquela tarde, ele a levou para comprar algumas roupas novas. Não em boutiques caras e elitistas, mas em lojas simples, onde ela se sentia confortável. Ele a observava escolher peças básicas com olhos treinados de quem sabia o valor de cada centavo. Lívia escolhia algodão ao invés de seda, tênis, confortáveis no lugar de saltos. E isso só aumentava a admiração de Leonardo. Ela não precisava impressioná-lo. Justamente por isso, ela o impressionava tanto. De volta à cobertura, Leonardo preparou um jantar. Ele mesmo. Lívia entrou na cozinha e viu o homem mais poderoso daquele prédio, com uma colher de pau na mão, a camisa dobrada até o cotovelo e uma mancha discreta de molho no peito. Eu posso ajudar, ela disse, cruzando os braços. Não. Hoje você só senta e come. Desde quando você cozinha? Desde que percebi que quero cuidar de você de um jeito que ninguém nunca cuidou. A frase ficou suspensa no ar, pesada e doce ao mesmo tempo. Lívia puxou a cadeira e sentou-se, meio desconfiada. Isso é perigoso. O quê? Você começar a me tratar como alguém importante.
Mas você é. Eu sou só uma faxineira. Não é. Os olhos dela brilharam, e ela desviou o olhar tentando disfarçar. Mas Leonardo viu. Viu que ela começava a acreditar, mesmo que só um pouco. Viu que aquela muralha de defesa, construída ao longo de anos de dor, começava a rachar. E ele sabia que precisava ser cuidadoso. Uma rachadura maltratada vira desmoronamento. Depois do jantar, eles ficaram na varanda. Leonardo abriu uma garrafa de vinho e Lívia segurava a taça com cuidado, como se segurasse um luxo proibido. Eu não bebo muito, ela confessou. Nunca precisei. E o que você faz quando quer esquecer da vida? Eu durmo, quando consigo. Leonardo apoiou o cotovelo no parapeito, observando as luzes da cidade. Eu também. Lívia riu de leve. Você, o todo-poderoso Leonardo Alencar? Você não faz ideia de quantas noites eu passo acordado, pensando em tudo que perdi enquanto ganhava dinheiro. E o que você perdeu? Gente, amor, tempo. Ela bebeu um gole do vinho, sentindo a garganta aquecer. Você acha que ainda dá tempo? Se depender de mim, sim. Eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho distante da cidade. Até que o interfone tocou. Leonardo atendeu e a voz da portaria soou tensa. Dona Lívia tem uma visita. Quem? Um homem. Diz que é ex-marido. O corpo de Lívia congelou. A taça escorregou das mãos e estilhaçou no chão. Leonardo desligou o interfone e segurou os ombros dela. Eu resolvo isso. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava no elevador privativo, descendo até a portaria. Do lado de fora, um homem encostava-se no balcão, desleixado, o cabelo desgrenhado e a camisa meio aberta. Você é o Leonardo Alencar? Quem é você? Sou o homem que essa vadia destruiu. Leonardo sentiu o sangue ferver. Cuidado com suas palavras. Cuidado você. Ela tá te enrolando, fazendo joguinho de coitadinha, igual fez comigo. Leonardo respirou fundo para não socar o homem ali mesmo. O que você quer? Dinheiro para sumir. Quanto? 100 mil. Leonardo sorriu, de canto, desprezando cada pedaço daquele verme. Eu te dou 500, mas você nunca mais chega perto dela. Feito. Leonardo puxou o celular, transferiu na hora. O homem riu, contando os números na tela. Mulherzinha, cara, hein? Sai daqui. E ele saiu, simples assim, vendendo o próprio passado por meia dúzia de zeros. De volta à cobertura, Leonardo encontrou Lívia sentada no chão da varanda, tremendo. Ele se abaixou ao lado dela. Ele foi embora. Ele pediu dinheiro? Sim. E você deu? Claro. Você é louco? Não. Eu sou um homem apaixonado. As palavras escaparam antes que ele pensasse. Lívia virou o rosto, incrédula. Você não pode estar apaixonado por mim. E por que não? Porque eu não sou nada. Você é tudo. Lívia balançou a cabeça, lágrimas descendo silenciosas. Eu não sei como te amar, Leonardo. Eu desaprendi. Ele secou cada lágrima com o polegar. Então a gente aprende junto. Naquela noite, ele a levou para o quarto dele. Não houve pressa nem desespero, apenas mãos cuidadosas, bocas explorando com ternura, corpos se reconhecendo sem pressa. Lívia tremia, mas dessa vez não era de medo, era de entrega. Leonardo beijou cada cicatriz, cada marca que a vida deixou nela. E ela, pela primeira vez, deixou-se ser amada. Eles adormeceram juntos, enroscados como quem tem medo de acordar e descobrir que foi só um sonho. Mas não era sonho, era real. E naquele momento, Leonardo soube. Aquela mulher havia se tornado seu maior patrimônio, e ele faria de tudo para protegê-la, mesmo de si mesmo. O sol da manhã atravessava a cortina fina do quarto principal, riscando a pele bronzeada de Leonardo e desenhando sombras suaves nas costas nuas de Lívia, ainda adormecida sobre o peito dele.
Era o tipo de cena que ele jamais imaginou viver. E justamente por isso, não conseguia tirar os olhos dela. Seus dedos percorriam distraidamente a curva das costas dela, como se quisessem decorar cada detalhe daquele corpo que agora era seu. Mas, mais do que isso, aquele coração fechado, calejado e desconfiado, havia finalmente se aberto, e era dele. Lívia despertou devagar, os cílios longos tremendo contra a pele quente dele. A memória da noite anterior voltou em flashes. As mãos firmes dele, cuidando de cada parte do seu corpo como se ela fosse rara e frágil. Os olhos dele segurando os dela como se pedissem permissão a cada novo toque. Os sussurros que não eram apenas de desejo, mas de cuidado, carinho, admiração. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu usada. Sentiu-se amada, mas o medo voltou junto com a consciência. O que aconteceria agora? Homens como Leonardo não constroem histórias com mulheres como ela. Aquela noite teria sido só uma exceção, uma fantasia passageira, e se fosse, quanto tempo levaria até ela ser descartada? Lívia conhecia a regra: ninguém fica. Ela tentou se levantar em silêncio, recolher as roupas espalhadas e desaparecer antes que o dia começasse de verdade. Mas quando deslizou para fora da cama, a mão de Leonardo segurou sua cintura. Aonde você vai? A voz rouca e sonolenta fez o corpo dela estremecer. Eu achei que você preferisse acordar sozinho. E quem disse isso? Ele puxou-a de volta, cobrindo o corpo dela com o seu. Você não vai a lugar nenhum. O beijo dele era lento, diferente da fome de antes. Agora era o tipo de beijo de quem quer saborear cada segundo, sem pressa de chegar ao fim. Lívia tentou resistir, mas o corpo já pertencia a ele. Era inútil fingir. Quando se separaram, ela deitou ao lado dele, encarando o teto. Isso é loucura. Talvez seja, ele concordou. Mas é a única coisa que fez sentido na minha vida há muito tempo. A campainha tocou, quebrando o momento. Leonardo levantou-se, vestiu uma calça de moletom e foi atender. Era um entregador com uma caixa média nas mãos. Entrega para Lívia Albuquerque, o homem disse. Lívia, já enrolada no lençol, apareceu atrás de Leonardo. Para mim, ela assinou, pegou a caixa e, ao abri-la, congelou. Dentro havia um envelope antigo, manchado e amarrotado, com o nome dela escrito à mão. Junto, uma chave dourada e uma carta curta. Algumas histórias merecem uma segunda chance. A floricultura da Rua Augusta é sua novamente. Quitamos suas dívidas. Volte a florescer. As mãos dela tremiam tanto que Leonardo precisou segurar seus pulsos. O que é isso? É a minha vida. Quer dizer, era. Os olhos dela brilharam de emoção. Você fez isso? Leonardo negou com a cabeça. Eu gostaria de ter feito, mas não fui eu. Ela procurou o remetente. Apenas uma assinatura. Dona Dalva, a senhora que alugava a loja para ela anos atrás. Lívia chorou. Chorou como não chorava desde o despejo. Eram lágrimas de alívio, de medo, de esperança. O que você vai fazer? Leonardo perguntou, a voz mais suave que nunca. Eu vou recomeçar. Sozinha? Ela hesitou. Eu não sei. Você não precisa saber agora. Leonardo acompanhou-a até a Rua Augusta naquela tarde. A fachada estava envelhecida, as paredes sujas, a vitrine coberta por papel pardo. Mas para Lívia, aquele era o lugar mais bonito do mundo. Ela encaixou a chave, abriu a porta e inspirou fundo o cheiro de madeira velha e poeira. Esse cheiro, ela murmurou, os olhos brilhando de saudade, é o cheiro de casa. Leonardo ajudou-a a abrir as janelas, levantar a poeira, sacudir o passado. Cada prateleira vazia era uma página em branco. Você tem ideia de quanto trabalho isso vai dar? Ele provocou. Sim, e não me importa. Quer ajuda? Você sabe mexer com flores? Não, mas sei carregar caixa. Eles trabalharam juntos até o anoitecer.
Lívia, com as mãos cheias de terra, sorria como há muito tempo não sorria. Leonardo, sujo e suado, parecia mais feliz carregando sacos de adubo do que assinando contratos milionários. Sabe o que é engraçado? Ele disse enquanto pintava uma das paredes. O quê? Eu nunca fui tão feliz fazendo algo tão simples. Lívia parou, observou-o. Ele estava lindo, despenteado, manchado de tinta, tão fora do papel de CEO perfeito. E ela se apaixonou mais um pouco. Eu também, ela confessou. Naquela noite, voltaram juntos para a cobertura. Lívia tomou banho, primeiro enquanto Leonardo preparava um chá. Quando ela saiu do banheiro, encontrou sobre a cama uma caixa pequena com um laço azul. O que é isso? Abre. Ela abriu. Dentro, um colar delicado com um pingente de margarida. Você me disse uma vez que margaridas são suas favoritas. Lívia colocou o colar no pescoço e Leonardo se aproximou, fechando o fecho com cuidado. Tá vendo? Eu presto atenção. Ela virou-se para ele. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Eu tenho medo. Eu também. A gente pode dar errado. Ou pode ser a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Ela puxou-o pela camisa. O beijo foi lento, profundo, uma promessa muda. Na cama, fizeram amor de um jeito diferente dessa vez. Sem urgência, sem medo. Apenas dois corações aprendendo a bater no mesmo ritmo. Na manhã seguinte, Lívia acordou, sozinha. Por um segundo, o pânico voltou. Mas ao sair do quarto, encontrou Leonardo na cozinha, preparando panquecas. Bom dia, ele sorriu. Achei que você tinha sumido. Nunca mais. E foi assim que uma faxineira e um milionário descobriram que, às vezes, o amor nasce nos lugares mais improváveis e que cuidar de alguém é muito mais do que oferecer luxo. É estar presente. É ficar, é segurar a mão, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vai dar certo. Comente, você acredita que o amor pode surgir entre pessoas de mundos tão diferentes? Curta se você torceu por esse casal do começo ao fim. Inscreva-se para mais histórias que provam que o destino é teimoso e o amor é imprevisível.